Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash, 10 horas e 50 minutos, 17/1 de 2023. Nós temos uma manhã maravilhosa, quente, com céu azul aqui em São Paulo. E eu desejo um excelente pregão a todos. 28 graus marcam os termômetros, com muito sol e calor. Muito bem, eu vou fazer o racional do YouTube falando em compra-buy nesse momento. Promessa é dívida, então prometi lá no Telegram fazer retrações de Fibonacci e assim eu o farei. Muito bem. Vou fazer de forma milimétrica, 104.970, 114 e 190. Tirar o som que fica melhor. Então 114 e 190. 104.970. Fibonacci está presente no DNA humano, distribuição de cores de uma borboleta, espirais de um caracol. Então, entre esse fundo e esse topo, veio exatamente na retração de 50%, respeitou. Está acima da média de 21 e da linha superior da cunha. Ou seja, a gente tem realmente uma formação de fundo. Então, a gente falou em compra ali 111 e 160. Vamos colocar 340 pontos aí, até o fim da gravação deve encostar a 111.500, mas deve ir além. Se hoje fechar perto de 112 mil pontos, até sexta-feira pode se aproximar, tocar os 114, 190 aqui. É uma possibilidade, sim, algo factível. Ontem eu fiz questão de gravar um reader por volta da meia-noite. Então gravamos um reader, que praticamente é um ombro, cabeça, ombro invertido, mas o ponto-chave mesmo que eu mostrei no reader era o 110.585. Além do gap para puxar preço aqui como um imã padrão do farol. Essa barra é muito forte, esquema das 10 horas, médias cruzadas em modo compra, com bom volume. Então é isso. Algo que eu acho que vale a pena nós salientarmos é que os investidores estrangeiros continuam comprando. Compraram 535 milhões no dia 13, eles já acumulam um saldo praticamente de 3 bi. Em janeiro, 2.984. E costumeiramente, quando o mercado brasileiro é impactado pela China, o PIB cresceu 2,9 no quarto trimestre de 2022, previsão 1,7. Produção industrial subiu 1,3, a previsão 0,8. Vendas do varejo caíram 1,8. Ante igual mês de 2021, a previsão de queda de 7%. O movimento no Brasil, ele costuma ser duradouro. Então, pode não bater os 120 mil pontos até o dia 31, mas logo no início de fevereiro vai bater. Mas ainda mantém o desafio vivo, tanto do mercado à vista no 120, como do mini dólar nos R$ 5. Ainda em janeiro, ele tem um viés de queda, sentiu a média de 5 e deve escorregar de novo aqui, rumo aos 504. Especialmente se o preço mantiver-se abaixo de 5,150. No 30 minutos, ontem houve o rompimento desse triângulo, não prosperou e essa LTA deve ser testada ainda hoje. Perfeito? Distribuiu, caiu. Sobre o milho, continua ali acumulando, provavelmente para subir dentro em breve, e o DI F25 também não prosperou seu movimento, rumo à média de 21, sentiu a de 5, está operando perto da mínima, abaixo de 5,255, deverá renovar o fundo recente a 12,355. Ok? Maravilha! Uma vez feita a introdução, eu vou falar sobre a carteira varejo, né? É que não é uma carteira, eu não estou dizendo que eu tenho esses ativos. Mas é uma cesta, né, ligada
ao caso Americanas. Ambev tem sinal de topo. Ambev pode sim ser utilizada como uma referência para nós pela sua composição societária do trio de semideuses 3G. Né? Tem um sinal de fundo forte. Para quem gosta de oportunidades para aumentar a caixa em Ambev, fazer exposição, tecnicamente é uma oportunidade. Americanas, depois foi anunciada a saída do Sérgio Rial, o ativo subiu. E tem aluno que fala que não, que o Sérgio Rial tinha que ficar, que o problema não é ele. Pô, ele era CEO do Santander, pessoal, ainda está no conselho. Né? Inclusive, ele falou que se tivesse conflito de interesses, ele sairia. Então, ele sabendo da bomba, saiu por essa razão e também para não comprometer seu patrimônio como pessoa física. Então, eu marcaria aqui nos 60 minutos o fundo anterior a 2,40, é o ponto a ser vencido. A máxima de hoje, ela foi 2,40. De hoje, na verdade, 2,35. Deve ser renovada ao longo do dia, 2,35 como máxima. E esse gap, no curtíssimo prazo, deve ser preenchido. Ok? Então tem muita água para rolar. De 2,14 para 2,25, 2,24, subir 10 centavos, talvez até no período da manhã, durante a gravação, pode ocorrer. Aí nós temos BPAC, que faz parte da nossa carteira. É um sinal importante, né, numa região de fundo. Agora a BPAC tem algo estranho aqui, deixa eu ver um negócio. Ó, Gemat está com data de 17, né? Gemat deve buscar algo perto de R$8. Em fevereiro tem ombro, cabeça, ombro invertido, inclinação de alta. Deixa eu ver aqui, lojas quero. A gente pensa assim, em trocar por via, eu vou estudar essa possibilidade. Magalu, R$5. É questão de tempo. Só que é claro, né? O ativo pode corrigir no tempo e tal. Após o movimento abrupto, se a gente colocar aqui, por exemplo, o Magalu no gráfico semanal, semana passada subiu 24,28 e agora está subindo 15,45. Vamos colocar aqui o gráfico diário. Só fiquei nessa dúvida, deixa eu ver um negócio aqui. Vou colocar aqui Sambi na tela. Deixa eu ver BPAC. Tem algum problema em BPAC aqui no TradingView, porque nas outras plataformas ela está normal para mim. É por isso que a gente tem mais de uma. Eu sempre gosto de fazer uma dupla ou triplo checklist. Então o Santander respeitou o topo anterior em média de 21 e via é uma candidata a gente trocar quero por via. Eu ainda estou estudando, mesma quantidade talvez seja feito. Ok? E sobre BPAC, que a gente não conseguiu estudar ali no TradingView, aí nós o faremos aqui no Cartesia. Então ela está subindo 3,59. Então eu fiz uma checagem numa outra plataforma, bate aqui com Cartesia e deve decolar, pessoal. Não vai ser esse caso que vai quebrar o banco. É claro que sente no primeiro momento, mas nada que comprometa uma visão de médio prazo, né? Mas porque o que vai acontecer é que os sócios vão ter que colocar uns 10, 15 bi, a empresa vai ser financiada, né, pagamentos para longo prazo, e depois ela vai ser vendida, talvez para o próprio Pactual. Né? Já pensou se for vendida para o Santander, né? O Rial lá no conselho, foi CEO da empresa, que beleza, né? Ninguém sabia, 40 bilhões esconde fácil ao longo dos anos. E para quem diz para mim, quem generaliza, para mim perde credibilidade. O Real falou que isso daí é a modus operandi do setor todo, desde os anos 90, quer dizer, já quer se eximir de responsabilidade. É a mesma coisa do trio 3G, né? Vocês acham que ninguém sabia? Né? O negócio acontece há 7, 8, 9 anos. Né? Tem coisas
que passam. Agora, esse tipo de escândalo, dessa magnitude, eu não acredito, pela minha experiência de vida. De verdade. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Vamos lá. Meu querido amigo Zé Roberto, o nome do meu primo, grande Wagner, parabéns, uma excelente semana para nós, que assim seja, querido. Um grande abraço a todos. Aloísio Albuquerque, querido amigo, olá Wagner, boa noite, querido. Na verdade, bom dia, né? Agora são 11 horas. Bom dia para mim. Ele escreveu à noite pra nós. E pessoal, pra quem é mais jovem aí, esse camarada aqui jogava muito Miller. Apesar de ser corintiano, sofríamos, né, nas mãos, nos pés do Miller, né, melhor dizer. Esse jogava muito. Você vê esses jogadores na Europa que são multimilionários. O Miller jogava um absurdo. Jogava no mesmo nível do De Bruyne, apesar de serem posições diferentes, mas um talento parecido. O Aloysio, querido amigo, diz o seguinte: olá professor, boa noite. Taesa no gráfico diário apresenta gap. Perfeito. O preço está lateralizado há alguns dias, variando entre 34,70 e 35,50, com o pagamento de dividendos dia 23 de 1 33, com gráfico ajustado podemos esperar a ação de 33 e 3,50. Maravilha, vamos estudar. Taesa é uma ação considerada de guarda, conservadora. É uma boa opção para aqueles investidores que têm um perfil de fundo imobiliário, querem bater a renda fixa. Olha, eu acredito que sim, porque na verdade você comentou 33, 33,50. Não. Ele fala no gráfico. Esse daqui é o gráfico que eu usei ajustado. Eu acredito que não, que ela vá, até pelo zigue-zague ascendente, testar aqui os 36 e romper. E uma pista é esse gap, perto dos 40. É um ativo aí para R$40 no mês de fevereiro. Além disso, ela tem um ombro, cabeça-ombro invertido. E é uma ótima pagadora de dividendos, ó, tá? Inclusive aqui, o que o nosso querido amigo comentou, de forma muito inteligente, né? Ela ficou ex-date dia 11, na quarta-feira de semana passada, e a data do pagamento é dia 23 de janeiro. Que maravilha. Viver de dividendos é uma das possibilidades da bolsa. Só que aí você precisa juntar uns 3, 4 milhões primeiro. Aí você vai viver de dividendos. Mesmo porque o dividendo é descontado do valor da ação. Talvez a face dos bonzinhos. Na opinião de vocês, o Real é bonzinho ou não? O trio 3G é bonzinho ou não? Eles são capitalistas, pessoal. Tem até velhinho aí que o pessoal acha que é bonzinho, mas de bonzinho não tem nada. Ótima semana, nobre amigo, diz João Vinícius. Neste momento se encontra tocando os fundos do 110 e 170, não conseguindo rompê-lo. Acima está a primeira resistência, que é de 112K no diário. Creio que ela deve ser rompida para uma alta mais expressiva e consistente. Que Deus guie a todos nós, caríssimo. Vamos em frente, firmes na luta. Eu creio o seguinte, eu estou muito otimista hoje, João. O João que tem o mesmo nome do meu primo. Porque, digamos assim, que o combustível para tudo isso daqui vem da China. Então, tecnicamente, retração de FIBO, acima da linha superior da cunha, acima da média de 21. Perfeito. Então, o 114 e 190 acaba se tornando uma cabeça de pivô. Claro, nós temos os drivers internos que serão absolutamente importantes, relevantes, não tenha dúvida disso. Mas assim, a China tem uma capacidade ímpar de impulsionar os negócios no Brasil. Então, eu acho que o 112,850 é o ponto-chave. Né? Se passar 112,850, passa reto por 114
190 na minha visão. Perfeito? César Sable. Boa tarde, professor. Com essa reforma tributária citada pelo Haddad afetaria a bolsa. Já está precificado? Não está, porque o mercado não acredita. Só que, poxa, ele está comentando, a Simone Tebet, o Alckmin, então, se ocorrer, vai afetar a bolsa de forma amplamente positiva e junto com o teórico superávit fiscal do Haddad, poderia levar a bolsa ainda nesse semestre à máxima histórica. Uma coisa é o projeto, outra coisa é acontecer, né? Envolve congresso, mas não está precificado não. Wesley, infelizmente para quem está posicionado em Amera, a situação é complicada. Sempre participo do canal, mas não acho justo essa culpa do Real, que ele já sabia. Aí é questão de opinião. Ele não sabia não, ele era CEO do Santander, renunciou para não comprometer o patrimônio da pessoa física, ainda queria sair como herói. Na verdade ninguém sabia, né? Porque 40 bilhões você esconde fácil num balanço. A bagunça toda, para não falar outra palavra, foi realizada por pessoas que passaram e podia até saber, mas isso já era um vício. Eu concordo se ocorresse de forma pontual. Né? O Real falaria real como fez, eu tinha que fazer a vista grossa e deixar arder. Na verdade, ele era CEO do Santander, faz parte do conselho ainda. Ele queria sair como herói, não comprometeria o patrimônio pessoa física. Né? Quem não sabia eram os bancos, o BTG não sabia, o Bradesco não sabia. Mas dentro da Americanas, pessoal, 40 bi não tem como esconder. Não. A não ser que seja uma empresa, sei lá, Saudi Aramco, mas mesmo assim não passa. Não tem como. Isso daí foi feito para a empresa ser vendida, né? Ela vai ser vendida depois. Uma coisa é brincadeira, você fala, pô, mas eu acredito que as pessoas são honestas, são corretas. Isso daí é quando envolve 5 mil reais, 10 mil, depende se a pessoa tem dívida. Tem gente que é viciada em cavalo, viciada em jogo, sites de aposta, esportiva. Não estou falando que é o caso de ninguém daí, mas tudo depende. Não tem artista que separa, faz de conta que separa para ganhar uns 20, 30 milhões de cachê ao casal. Ah, mas eles são milionários. Aí você vai ver, não é bem assim. Tem gente que declara, pô, eu sou bilionário. Aí é candidato, por exemplo, a deputado, tem 15 milhões de patrimônio. No mínimo é mentiroso. Então como confiar? Não? Eu sou de fatos. Né? Você olha a cara do que, pô, o camarada parece bonzinho, ele é confiável. E o dia a dia, as atitudes, então. Outra coisa, você pode ser bonzinho enquanto envolve milhões. Quando envolve bilhões é outra história. Tem sede de poder, tem vaidade, tem uma série de ingredientes. Agora, dizer que dava para esconder 40 bi em dívida não me convence. Eu estou no mercado a completar 21 anos já. Mas eu respeito a opinião, ela é extremamente respeitosa do Wesley, mas eu discordo. Marcel Fernando Bonassi. Professor, você não acha que se via a Amy Glue, você deveria comprar e assumir a América? O caminho natural é que a Magazine Luiza compre. Mas pode ser um fundo também, ou a própria Via. A Via eu não acredito que tenha punch para isso. Por exemplo, uma empresa que tem um grande caixa, que provavelmente vai comprar a C&A, eu comentei ontem com vocês, ó. C&A é uma empresa holandesa. Né? Por exemplo, a C&A ontem subiu 11%, hoje está subindo 5,90%. Provavelmente a Renner vai comprar a empresa. A Renner tem muito caixa. Mas aí não faria muito sentido a Renner comprar, no caso, a empresa. Né? Mercado Livre é uma possibilidade. Né? Tanto que Mercado Livre disparou, é uma das beneficiadas. Nós temos Mercado Livre nos Estados Unidos. E quando ela estava aqui embaixo, a 600 dólares, que eu falava que a empresa ia duplicar, triplicar, eu tenho certeza que muita gente não acreditava. Duplicar, daqui a pouco ela já bate aqui nos 1.200, tem um gap aqui para puxar preço. O Mercado Livre é uma empresa fantástica, fantástica, fantástica. Aí o que diz o Marcel, os papéis dessas empresas sofreram muito, pois acredito com problemas, teria que assumir uma dívida muito alta. A questão é que, imagina, por exemplo, você tem 40 bi em dívidas. Seria fazer uma conta rápida aqui, Marcel.
Uma empresa dessa ter 15 bi em dívidas é absolutamente normal. Até 18, vamos colocar 18 bi. Aí a gente faz menos 40, a anormalidade está passando por 22. Aí você coloca menos 15 dos sócios, eles devem colocar entre 10 e 15. Quanto mais próximo de 15, melhor. Então, na verdade, a conta ficou maluca. Então, são 40 bi. 40 bi. Até 18, normal. Menos 22. Aí você coloca 15 bi dos sócios, fica 7. Isso daqui é desconto. Uma empresa grande compra e faz acontecer. Desconto. Entende? Então é isso. Aí a empresa que deveria valer 20, ela pode valer 7, que é o alvo do desafio. Né? Amazon, possível, bem inteligente sua colocação. Shopee, eu não conheço a empresa para saber se ela tem porte assim, né? Então é o que você falou, mas elas podem comprar. Poderia ser uma joint venture, acho difícil. Agora, e se o BTG comprar a empresa, já pensou? Professor, de uma forma geral, o que você acha da atuação da CVM, nesse caso tipo a Mer? Eu acho que a CVM está correta, porque os balanços eram auditados pela PwC. Assim que saiu o caso, a CVM abriu 3 processos, inclusive um de insider. Então acho que ela atuou de forma correta, técnica. E, na verdade, esse negócio de responder que eu coloquei são e-mails e directs, porque eu tenho uma quantidade de dia e, putz, nos últimos dias a quantidade que eu recebi foi muito grande. Inclusive gente elogiando a posição em Mercado Livre e tudo, o que eu fico feliz. Mercado Livre eu tenho uma grana legal no ativo. Eu não vou dizer que a gente vai esperar bater $1.800 para vender Mercado Livre. Talvez a 1.300, 1.400 a gente pense o que fazer. Mas eu sempre fazia as enquetes lá no Instagram, né? Ó, se você tivesse $1 milhão, você colocaria em qual? Aí sempre aparecia Mercado Livre, né? E no gráfico semanal, olha a alta de Mercado Livre, 23,28, acionando um pivô a 1.039,39. Perfeito? Então queria agradecer Zé Roberto, Aloysio, João, César, Wesley e Marcel que enobreceram a nossa gravação. Vocês são a nossa razão de ser, assim como a galera que assiste a gravação. Daqui a pouco o mercado americano vai abrir. Os futuros continuam em queda. Vamos deixar por último, então, para estudar as bolsas americanas quando elas abrirem. E eu farei aqui os ativos fixos, portanto. E aí, pessoal, por exemplo, sobre o racional, né, da Amer, né, que eu compartilhei. O meu filho tem uma carteira independente lá, ele opera e tal. Muitas vezes eu entro numa ação, faço alguma coisa pública e ele não entra. Porra, no caso de Amer, ele falou, pô, eu acho que faz sentido. Aí ele pegou e entrou com capital grande. Né? Então ele entrou, ele fez um médio aí legal. E ele acha que vai dar bom. A gente estava conversando ontem, como diz a própria garotada, né? Ele falou, porra, eu coloquei uma grana. Se der certo, eu compro um carro. Se não der certo, vida que segue. Né? Ele falou, pô, eu tô colocando a grana de uma moto para quem sabe comprar um carro. Como o ativo tem liquidez, de repente de uma moto vira aí uma bis, né? Ele colocou que é moto também, enfim, mas... E assim é a vida. Como a gente oferece uma experiência real, não tem fantasia, não tem nada, então... É a vida real, Top Traders é a vida real. Muito bem. Então a gente tem B3, SA3. Ontem a liquidez foi reduzida pelo feriado americano. A empresa está num ponto interessante, cabeça de pivô, média de 21. Ontem quando eu fui no escritório fazer uns negócios lá, na hora que eu estava subindo, uma pessoa estava indo
Ali no prédio que eu tenho escritório, tem uma grande especialista em iPhones. Aí falou que acompanha meu trabalho desde 2007. Falei, caramba, desde 2007 fazia tempo que eu não encontrava alguém. Foi quando eu comecei, né? Eu não peguei o nome, a gente conversou rapidamente ali no saída do elevador, mas ele falou que acompanha todo dia. Eu deixo aí um abraço, depois me escreve, manda um e-mail que eu faço uma menção aqui. Falou que acompanha desde a palestra de Porto Alegre em 2007, foi a segunda que eu ministrei. A terceira, em 2007 eu fiz São Paulo, Rio e Porto Alegre, eu fiz um teste pela Expo Money, daí fui bem, fiquei 5 anos. Então aqui nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido menor e um maior, padrão micro e macro, 38,67 é alvo de curto prazo. Bradesco é uma das ações mais expostas ao case, mas gera oportunidade dessa movimentação. Uma simples correção entre o fundo e o topo na média de 21. E aqui nós temos Itaúsa, média de 21, amparando os preços, deve romper pivô nos próximos dias. E quem me trocou uma ideia comigo ali eu estava no shopping Frei Caneca, minha primeira palestra na Expo Money. Quem me deu uma força ali, orientou, tudo, estava também começando na época, foi Luiz Fernando Roxo, que é uma das estrelas aí no mercado de opções hoje em dia. Eu lembro que estava tomando um café, me passou confiança, gente boa. Então 26,56 é o ponto a ser rompido, cabeça de pivô. Rompimento falso da LTA em Santander provavelmente formará aqui um padrão penetrante, Piercing Line Pattern. BPAC nós estudamos. Falemos sobre os índices. A gente tem aqui o IFNC, média de 21. O IMAT, respeitando o topo anterior. Então tá tudo certo. Um dos destaques de hoje é o IMOB, né, deixando aqui o fundo para trás, rompendo as médias, é muito bom. Esse tipo de sinal, qual que é o ponto a ser vencido? 69606. Isso que eu estou falando foi em 2007, pessoal, 16 anos atrás. Acho que ele trabalhava lá no grupo LS na época. 69606. Daquela época, poucos ficaram no mercado. Então isso daqui vai, na verdade, além de ser uma simetria favorável à compra, com o alvo 850, a gente tem ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, um pivô, né? Fundo, topo, fundo. Ombro, cabeça, ombro invertido e um provável pivô. Aí a gente chega aqui no índice de consumo. Acho que será possível aqui traçarmos uma LTA. Provavelmente nem será tocada. É uma espécie de triângulo, na verdade. O nosso amigo que me encontrou no elevador ontem, ele perguntou pra mim se eu tenho... Falou que tá morando em São Paulo já há um tempo, se eu irei ao Jogos do Corinthians no estádio. Eu preciso renovar o fiel torcedor, pessoal. Eu não renovei, mas eu pretendo voltar sim. E ele pediu pra eu contar qualquer dia de novo a história do táxi lá no Rio de Janeiro, que eu tive que pedir pro táxi me guiar e tal. Essa daí eu conto numa outra oportunidade, talvez até numa live. E é verdade. Ele achou que era brincadeira, mas não é. Eu estava em cima do horário, mas essa eu conto no outro dia. É que basicamente a Expo Money Rio funcionava num complexo chamado Sul América, que não era numa área tão conhecida, era pra lá do Sambódromo. Eu rodei pra cá, rodei pra lá, falei, eu vou ter que pegar um táxi pra me guiar e fui seguindo o táxi, mas depois eu conto em detalhes. Então, índice de energia elétrica buscando apoio na média de 21 deve respeitá-la.
Se bem que o mercado deve migrar para setores um pouco mais ousados no momento, mas deve seguir em alta mesmo que ela seja tênue. Small 11 eu já tinha estudado, né? Belíssima oportunidade. E aí a gente vai chegar em Petro e Vale. Petrobras devagar e sempre. Ótima opção para bater renda fixa. E Vale, né? Uma das nossas apostas de portfólio. O alvo ali é 97 e pouco, 98. Eu penso em vender Vale a R$100, mas pensar é uma coisa. Será que vai dar, né? Possivelmente. Vamos acompanhar atentamente para tentar fazer esse trade aí, cravar ali nos R$100. Bom, eu já fiz a MER, né? Então eu vou fazer a carteira desafios hoje. A gente vai fazendo as carteiras gradualmente. Amanhã eu faço outra, ou a nacional, internacional. A Cury, no meu entendimento, ela está acumulando para romper aqui a região da bagunça e seguir rumo aos R$15, que é o nosso alvo. Ombro, cabeça, ombro invertido. Dexco tem grande potencial e o gráfico nos diz que ela pode realmente estar inflexionando. Né, o ponto-chave que separa os homens dos meninos é 7,20, cabeça de pivô. Gerdau a gente tem alvo a 35. Vamos conduzir o trade, né? Gerdau eu vou estudar aqui. Quando eu faço o gráfico semanal, eu prefiro colocar o trade em view. Então, Gerdau é minha maior posição em bolsa ainda. Né? A Gerdau ela deve romper a região da bagunça, projetar 35. Lembrando que o nosso médio, né, a gente tem que descontar dividendos, tudo, então a gente está fortemente no lucro no ativo. É que às vezes o aluno não sabe fazer conta e ele quer discutir comigo que o preço médio é outro, né? Eu já várias vezes aqui eu expliquei como é que funciona o preço médio na Gerdau. Pô, você compra um negócio a 20 reais, por exemplo. Aí ela tá 30. Você tem que descontar os dividendos, pessoal, porque desconta do preço do ativo. Né? Às vezes desconta R$5 de dividendos. Então o preço médio muda. Simples assim, né? Algo básico de bolsa. Você não pode considerar o mesmo preço de entrada, sendo que às vezes você comprou o ativo a 20, se ela paga R$1 de dividendos, ela vai para 19. Aí meu preço médio é 20. Né? Às vezes ela já abre 19 no dia seguinte, é questão de pensar. Mas tem gente que quer discutir que não, que o preço médio é... Então é esse tipo de coisa que tem que ter uma paciência de Jó, por isso que muitos educadores desistem. Mas eu já estou nisso aí há muito tempo. Então, a Local Web é um ativo de fluxo, né? Não tem muito o que fazer no momento, é deixar rolar. Ela está muito descontada, mas a gente pretende trocá-la no momento oportuno de mercado, sim. É o mesmo caso também de Mater Dei, é um ativo chato de operar. Essa aqui eu devo trocar também em breve, aí será compartilhado. Positivo, a mesma coisa, né? Saiu aí da composição do Ibovespa, ela não se torna mais tão interessante. MRV3, essa eu ainda acredito muito, está extremamente descontada e deve ser beneficiada por uma recuperação econômica na qual eu acredito fortemente. Viva 3 é ouro, é uma que vale a pena apostar. Eu gostaria de ver, por exemplo, o Ibov, como é que esses ativos estarão com a bolsa 120 mil pontos. Aí dá para a gente realmente separar o joio do trigo. Maravilha. Então vamos... Acho que eu não tenho nada de forma coletiva aqui, então tá tudo certo. Então vamos lá. Pra gente finalizar. Até abrirem as bolsas americanas, né? Então aqui... Bolsa de Xangai. No semanal tá rompendo um patamar interessante, 3226. Tá prestes a romper. Será um pivô de alta no semanal, que é o reflexo puro, na minha opinião, da reabertura chinesa. Tô rompendo a LTB, inclusive, e tal. Aí temos Bolsa do Japão, índice Nikkei, novamente com sinal de fundo. Né? Um queijo suíço aqui, como diz meu amigo André Moraes, quando ele pega esse tipo de ativo. Minério de ferro devagar e sempre acima da máxima do que no anterior, 121,25. Projeta a máxima recente, 126,40. Sinais importantes no petróleo.
Além das médias estarem cruzadas em modo compra, está rompendo uma importante LTB, tanto no Brent, principal referência para a Petrobras, quanto no WTI. Está pressionando aqui essa região. Títulos americanos de 10 anos. Eu não vejo nenhum problema assim com esse repique. Hoje você não tem uma relação exatamente inversamente proporcional. O que eu acho que dia 1º de fevereiro vai subir 0,25 juros, é isso? Essa é a minha visão. Falar do Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares, ele subiu, fez um padrão penetrante, depois um gap de fuga. Subiu, não sustentou o preço acima de 21.920, corrigiu até um topo anterior e respeitou, nem tocou a média de 21, então tem amplo espaço para subir. Se a gente estudar aqui o Oceans 14, nós temos o menor PL em 20 anos, né? 4,90, então grande oportunidade. Temos fundos subalocados, enfim. IMME, que mede fluxo para mercados emergentes, vai no ritmo devagar e sempre também, sem mudança significativa de rota. Se nós trouxermos aqui o gráfico semanal, a tela, a inclinação ela é francamente altista. E eu vou estudar as bolsas da Europa também no gráfico semanal. Ó. Vejam o índice DAX que está patinando, mas com pivô rompido no semanal. A mesma coisa do estoque 50, ó, 2 soldados brancos no semanal. A mesma história a Bolsa de Paris, ó, cabeça de pivô rompida. E no Reino Unido, idem. Se as bolsas europeias fizerem esses movimentos de aproximação de máximas, por que a gente não pode atingir 120 mil pontos aqui no Brasil? Então, simples assim. O EWZ, bolsas americanas vão abrir já já. Pré-mercado caindo 1,19, né? Não tem muito sentido, porque a bolsa está em alta e o dólar em baixa. Inclusive vai bater o alvo do nosso racional aqui do intraday. A gente falou ali de até os 111.500, né? Na verdade pegou já, né? Disparou aqui, pegou. Mas vai pegar aqui 111.500 de novo. E é interessante ver como é que a Americanas vai operar no momento que a gente tiver a abertura das bolsas norte-americanas, né, para ver se vai ter pressão vendedora, uma vez que os estrangeiros são os touros da vez. Falando um pouco do EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, a gente vê pelo semanal um rompimento de uma LT bem importante, um candle forte aqui na ponta compradora, mas assim... o EWZ pode ser reflexo de ontem, né? Ontem não operou. Mas assim, pessoal, o desenho no EWZ ele é amplamente favorável à compra. Nós temos um fundo duplo, temos gap de fuga, arame, médias cruzadas em modo compra, uma figura altista rompida, 29,08 seu eixo. Tem gap aqui para puxar preço, né? Aqui tem aqui em cima também o 34,59 como um provável alvo aqui, que é de onde parte essa LTB, né? Então tem diversos, digamos assim, ingredientes para a gente acreditar num EWZ forte, né? Sendo uma ETF brasileira negociada em Nova York, sinal de força compradora aqui no Brasil. Aí a gente tem o BZQ, que não tem um sinal de fundo significativo, é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. E a gente tem o VIX. Né? O VIX, a gente conseguiu interpretar um racional de 23 com alguma coisa até 19. Né? Agora, dependendo do repique, se for na média de 21, pode até abrir uma nova venda, mas eu não venderia. VIX você tem que pegar um movimento um pouco mais esdrúxulo, exótico, exagerado, para ter uma margem de manobra melhor, né? Essa é a minha opinião, a forma que eu gosto de trabalhar com o VIX.
Então, os indicadores vindos da China sustentam essa movimentação aqui no Brasil. Isso me agrada muito. Nada como indicadores chineses para sustentar uma alta consistente aqui no Brasil. Deixa eu ver se tem alguma coisa americanas, né, sendo rebaixada aí. Uma hora é pela Moody's, outra hora é pela Fitch. Então, os balanços americanos também sendo divulgados diariamente, logo menos vai começar a temporada aqui no Brasil. E vamos pegar aqui a abertura das bolsas americanas, né? Para a gente finalizar os trabalhos, né? Então, a gente tem o Dow Jones, após romper aqui esse triângulo, tem um forte espaço para subir. Vai encontrar uma resistência forte aqui na região de 34.500, mas deve reunir forças para passar. Aí o S&P, uma simetria em U, capaz de trazer o preço a 4.100, aí consequentemente vai romper essa LTB, que já guia o preço há muitos meses, então não é um movimentinho qualquer. E tem o índice de tecnologia Nasdaq, padrão da alavanca, né, o eixo do W e um alvo provável no curto prazo a 11.571. Então tá entregue, saúde e paz a todos, rumo a 120 mil pontos no mês de janeiro ou início de fevereiro, por causa do caso Ameri, dólar a R$5. O aluno por aqui é a nossa única razão de ser, saúde e paz a todos.